paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Carlos e desde já agradeço a Deus por estar aqui nessa manhã abençoada de vitória, compartilhando com você esta mensagem abençoada da parte de Deus. Louvamos, engrandecemos e bendizemos ao nome do Criador, pois o Senhor nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, nos concede a graça de estarmos aqui hoje. Gratidão sempre por estar de pé, com saúde, louvando, engrandecendo e bendizendo ao nome do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nesta manhã venha falar poderosamente ao meu e ao teu coração, mediante a sua palavra, mediante a sua revelação, para com cada um de nós, moradores e habitantes deste globo terrestre, que a paz do Senhor nos alcance, nos tornando pessoas dignas de estarmos compartilhando esta mensagem nesta manhã. E eu quero compartilhar com você no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 3. Gênesis, o livro das origens, aonde Deus nos mostra quão grande amor Ele tem para conosco. Amém? Livro de Gênesis, a tentação de Eva e a queda do homem. No seu versículo de número 8, no seu capítulo de número 3, diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde está? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Amém. Irmão, irmã, simpatizante da palavra de Deus, ouvinte da palavra de Deus, admirador, amante desta palavra abençoada, a qual o Senhor tem nos revelado dia após dia, nos ensinando, nos chamando a atenção, nos advertindo para não tropeçarmos com os nossos pés em pedra. A palavra do Senhor diz que o meu povo peca por falta de conhecimento. Muitos têm a Bíblia em casa, muitos têm admiração pela palavra, porém não leem. E os que leem não praticam. Praticar, irmão, é uma dádiva. Ouvir, entender e levar adiante aquilo que temos aprendido da parte do nosso Deus. Deus, Ele criou os céus, Ele criou a terra. Deus, Ele separou a expansão e a chamou de céu, e a terra Ele nos deu. Sim, a expansão chamada céu, que está acima de nós. E acima de nós há muitos mistérios, há muitas coisas boas e há lutas também. Pois Paulo disse: um homem foi levado até o terceiro céu, não sei se na carne ou no espírito, mas ele foi levado lá. E ele ouviu coisas, ele viu coisas que não é dignas de serem contadas, porque são coisas inefáveis, incompreensíveis para aqueles a qual não têm o entendimento da pessoa de Deus. E Deus, Ele deu a terra aos homens, para que os homens sobre a terra vivessem e dela se alimentassem, do seu fruto, a qual ela produz. Isso é uma dádiva, irmão. A nossa terra chamada Brasil, nosso país chamado Brasil, é um país produtivo, é um país rico, é um país de um solo abençoado, graças a Deus por isso. De nada temos falta nesse país a qual o Senhor nos permite viver, pregar a palavra, levar uma mensagem de esperança, de fé, de perseverança.
o nosso país, chamado Brasil, a qual o Senhor nos dá por habitação momentânea, pois a nossa vida eterna nos aguarda. Sim, nos aguarda. Glória a Deus por isso. Mas por enquanto, estamos sobre essa terra, anunciando, vendo coisas boas e vendo coisas ruins acontecerem. E o Senhor reservou um lugar chamado Éden, Jardim do Éden. E sobre esse jardim, Deus colocou um homem, segundo a palavra, constituído do pó da terra. E nas suas narinas o Senhor soprou o fôlego da vida. Uma dádiva, um presente, a vida. A vida abençoada que Deus nos dá. Então este homem começa a cuidar deste jardim, a se alimentar deste jardim e a ter a visitação de Deus neste jardim. O nome Adão significa homem, humanidade. E ali, este homem cuida do jardim a qual Deus o permite viver. E na viração do dia, Deus vinha ter com ele face a face. Deus vinha falar com Adão. Deus vinha ter um particular com aquele homem, todos os dias. Adão, como que estão as coisas pelo jardim? Tudo bem, Deus. Pai, está tudo maravilhoso, muito obrigado. As árvores estão produzindo seus frutos. Os rios estão correndo limpos, cristalinos, as cachoeiras maravilhosas. A sombra das árvores, um deleite. Os animais. Olha, Deus, os animais correndo pelo campo. Imagina, irmão. Todos os dias Deus vindo observar Adão, conversar com Adão, vendo que Adão estava cultivando a terra, cuidando da terra, um lugar agradável. E Deus olha para Adão e diz, não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma adjuntora. Então Deus coloca sobre Adão um sono profundo e da costela retirada ele forma a Eva. Ele forma a mulher que ia acompanhá-lo nesta jornada. E Eva significa vida. Homem, humanidade e vida coabitaram juntos. Andavam juntos pelo jardim, cuidando dos propósitos de Deus, cuidando do jardim de Deus, se alegrando em Deus, se alegrando no jardim, até que um dia, uma das criações de Deus, a serpente, é tomada por Satanás e passa a falar com Eva, e passa a questionar a ordem de Deus diante de Eva. Mas Deus disse para você não comer. O meu marido me instruiu a não comer do fruto. Mas sabe por quê? Você não pode comer? Porque Deus não quer que você seja igual a Ele, conhecedora do bem e do mal. Deus não quer ter concorrente, você não está entendendo? Deus não quer que você tenha a mesma visão que Ele tem. Ele quer ser exclusivo, Ele quer ser único. Imagine o diálogo ali, irmão. Estou conjecturando aqui nessa manhã, mas imagine a serpente falando. Quantas pessoas chegaram diante de você e disseram coisas a respeito de outras pessoas, ou até mesmo a respeito de pessoas da sua casa, dizendo que elas querem ser melhor que você, dizendo que elas desprezam você, dizendo que você não tem valor, e levantando você em ira e em contenda contra a sua própria casa, contra os seus próprios princípios, contra aquilo que Deus já colocou no teu coração. E você volta enfurecido, enganado e começa a esbravejar.
e começa a falar mal, e começa a perseguir as pessoas que verdadeiramente te amam por causa de comentários de terceiros que não participam com você em nada, a não ser em conversas destrutivas. Não participa com você algo edificante e muitas das vezes você dá ouvido para o de fora e despreza o que está dentro. Desvaloriza aquele que está lutando por você ao seu lado. Lança fora aquele que te estendeu a mão e disse, eu estou contigo. Mas muitos que estão me ouvindo agora estão dando ouvidos para terceiros, estão dando ouvidos para fofoqueiros, para aqueles que estão provocando o fim da tua casa, o fim da tua família, o fim do teu bem-estar. Isso fez a serpente no jardim do Éden. Iludiu Eva, Eva se deixou levar e Eva significa vida. Estão tentando roubar a sua vida, estão tentando roubar a sua paz com a sua família, que é a humanidade, Adão, homem. Estão tentando lhe roubar da paz que Deus colocou no teu coração. E você está se deixando levar. E você está virando as costas para quem te ama. Não faça isso. Não despreze quem lhe estendeu a mão. Quando Eva passou a dar ouvido, quando vida deixou de ouvir Deus e passou a ouvir a serpente, ela se distanciou da presença de Deus e estava levando o homem, Adão, a se distanciar também. Estava entristecendo o coração de Deus e estava entristecendo o coração de Adão. Não deixe que isso aconteça com você. Não deixe a sua família, a sua alegria ser destruída. Porque Deus constituiu a família para viver em harmonia. E preste bem atenção, ela come do fruto. E quando ela come do fruto, ela também leva para Adão. Eu não estou culpando Eva, eu não estou culpando Adão. Eu estou dizendo que pessoas querem te influenciar para você perder a sua bênção. Eu estou dizendo que pessoas do seu convívio externo querem que você perca o seu convívio interno. A sua comunhão primeiramente com Deus. A sua comunhão com a sua família. O seu bem-estar psicológico, o seu bem-estar na sua saúde, no seu espírito. Não deixe isso acontecer, meu irmão. Não deixe isso acontecer, minha irmã. Não perca o foco em Deus, porque Ele é galardoador daqueles que amam, temem e buscam a sua presença. A sua presença. Então Eva leva, mas não pense que Adão foi convencido na primeira conversa, não. Houve uma insistência para que ele participasse daquele fruto. Ele sabia, quem recebeu a ordem foi ele, não foi Eva. Quem recebeu a ordem de não comer, quem foi ensinado a não comer foi Adão e não Eva. E quando Eva leva, eu creio que Adão questionou. Mas esse não é o fruto que eu falei a você para Deus, que Deus não permitia que nós viéssemos tocar. Ele sempre esteve ali, no meio do jardim, mas Deus disse não coma. E quando Deus disse não coma e deixou ali, é para que você preste atenção naquilo que Deus falou e não no que a sociedade está dizendo. Ele deixou ali no meio do jardim, poderia não estar. Mas por que ele deixou? Obediência. Eu quero ver se Adão é obediente. Eu quero ver se o homem é digno da minha presença. Se ele é obediente à minha palavra. É isso que Deus fez quando deixou o fruto lá no meio do jardim, pois Deus também deixou a árvore da vida eterna. Ele deixou as duas coisas no mesmo lugar. E vamos ver o que o homem vai decidir. Deus deixou dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. E qual é o caminho que você vai tomar hoje? Qual é a decisão que hoje você vai tomar diante de Deus pela sua vida?
pela sua vida. Deus não é egoísta, Deus não é egocêntrico, Deus, ele ama todos aqueles a qual se aproximar dele, mas ele disse, é melhor obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. E quantos estão sacrificando e desobedecendo? E fugindo daquilo que Deus tem para a sua vida. Deixando de viver o melhor de Deus. Deixando de viver as bem-aventuranças de Deus, meu irmão. Quantos hoje estão fazendo isso? E ela, por insistência, convence o homem. A vida convenceu o homem a comer do fruto. Meu Deus. A vida. Preste atenção, irmão. Foi Deus que nos deu. A vida. Deus tirou da costela de Adão. A vida. E quantos hoje estão dando ouvido a vidas que não merecem ser ouvidas. Estão indo de mal a pior e estão continuando de ladeira abaixo e achando que está tudo bem. Se embriagando, se drogando, se prostituindo, mentindo, roubando, adulterando. A palavra do Senhor diz que a Ele deve ser adorado. É Ele, o Criador da vida. Não deixe a vida te colocar em laços e embaraços. Não deixe a vida te conduzir um barco furado, sem remo e sem motor. Não deixe isso acontecer, porque muitos vão chegar e vão dizer, me dê a mão e vem comigo. E o Senhor está dizendo, não pegue essa mão, mas venha no caminho da verdade, porque eu sou a verdade, o caminho e a vida eterna. Então Adão, homem, humanidade, foi convencido pela vida. Comeu do fruto. E comendo do fruto, os seus olhos se abriram e eles enxergaram que estavam nus. Então eles vão para o meio do mato e de folha de figueira produz aventais, diz a palavra. E escondem a sua nudez. Meu Deus. E Deus vem no jardim novamente. Adão, cadê você, Adão? Adão, vamos conversar. Adão, estou sentindo a sua falta. Então Adão responde: eu tive medo quando ouvi a voz do Senhor. Mas por quê? Ele nunca teve medo antes. Na viração do dia ele sabia que Deus ia vir e falar com ele e ele nunca teve medo. E por que agora ele tem medo? Porque ele pecou. Ele sabia que o pecado é a condenação. Ele sabia que o pecado iria destruí-lo. E ele sabia que Deus é santo e abomina o pecado. Ele ama o pecador, mas ao pecado ele abomina. Ele me ama, mas o pecado que há em mim ele não ama. E ele diz: Carlos, Carlos, volte ao primeiro amor. Abandone o pecado e as suas paixões carnais e volte para mim, e eu farei você um pescador de homens. Abandone o pecado, fuja, corra dele, para que você seja vitorioso, minha irmã, meu irmão. E Adão sabia que havia pecado e sabia que Deus abominava o pecado. Então ele sentiu: serei destruído, meu Deus. O meu Deus me rejeitará. Aquele a qual eu dei a mão e caminhei no jardim, eu conversei com ele, eu abracei ele, eu recebi a dádiva da vida através dele, e hoje eu pequei contra ele e não sou digno de ser chamado de filho de Deus. Imagine a dor que passava no coração do homem agora. Imagine a dor que a humanidade sentia agora, por ter pecado contra Deus, por ter desobedecido à voz de Deus. Hoje, meu irmão, a maioria
A grande maioria não tem preocupação em desagradar a Deus. Não tem preocupação em pecar. Não tem preocupação em errar. Eles já saem maquinando o que vão fazer durante o dia. Eles dormem nas suas recâmaras, maquinando mal diante das trevas. E não tem temor a Deus. Não tem respeito à pessoa de Deus. Então Adão teme e foge, se esconde juntamente com a sua mulher. A vida, a humanidade e a vida se esconderam. E quando se escondem, Deus vem falar com eles. E quando Deus fala com Adão, Deus não queria ouvir aquilo. Vocês comeram do fruto. Sim, Deus, comemos. Comemos do fruto. Comemos para a nossa própria condenação. Meu Deus, já parou para imaginar, meu irmão? Você comer um fruto para a sua própria morte, sabendo que aquilo não era bom, sabendo que aquilo iria produzir semente da morte dentro de ti? Então Deus diz para eles: vocês não podem mais ficar aqui. Meu Deus, quantas vezes você já ouviu essa palavra? Você não pode mais ficar aqui. Quantas mulheres foram desprezadas pelos seus maridos? Quantos maridos foram desprezados por suas mulheres, por suas famílias? Vá-se embora! Não queremos mais você aqui. Dói. Imagine a dor que a vida sentiu e que a humanidade sentiu, porque não eram mais dignos de permanecer no jardim. Por causa do pecado. O pecado gera a morte. O pecado rouba a existência da humanidade em nós. O pecado rouba a vida da nossa vida e nos leva ao abismo da perdição. Quando eles se esconderam, eles queriam fugir da presença do Deus Altíssimo. Preste atenção hoje. As pessoas se escondem atrás de roupas, de máscaras, bonés escondendo os olhos, carros trancados em filmes escuros para não serem vistos. E dizem: é para minha segurança. O diabo ainda coloca isso na mente. Não, coloque filmes bem escuros no teu carro e diga que é para tua própria segurança. Vista a roupa escondendo o teu rosto, põe a máscara, põe o teu boné escondendo os teus olhos para que eles não te vejam. Meu Deus, veja como o diabo usa as estratégias dele. Os jovens se escondem com toucas, fugindo da luz e se aproximando das trevas. As pessoas se prostituem com roupas curtas, pensando que Deus não vê. As pessoas se corrompem nas madrugadas, pensando que Deus não vê. Estão desprezando a própria vida que Deus colocou sobre eles. Estão amando as trevas em vez de andar na luz, porque a luz revela as nossas obras. As trevas escondem os nossos pecados, porém a luz que há em Cristo revela as nossas obras. E por este motivo, pessoas não lhe dão a mão. E por este motivo, as costas se viram para você, porque Davi disse: aquele que comia na minha mesa, ele levantou o calcanhar contra mim, e para levantar o calcanhar, antes eu tenho que virar as costas. E virar as costas é um ato de desrespeito. Virar as costas é um ato de ignorar
e desprezar aquele a qual está nos vendo. E quantos já desprezaram a presença de Deus? Quantos já desprezaram o Espírito Santo de Deus? Quantos já desprezaram o sacrifício de Cristo Jesus no Calvário diante dos seus acusadores e caluniadores? Quantos jogaram pedras nele? Quantos pegaram as suas vestes e lançaram sorte? Não faça isso. Não faça isso, meu irmão e minha irmã. Você que me ouve hoje, não dê as mãos para um mundo perdido. Não dê as mãos às trevas, mas deixe Cristo fazer morada na tua vida. Pois ainda há esperança para nós. Ainda há salvação para aquele que se aproxima diante do altar de Deus e pede clemência, pede misericórdia e se humilha de dia e de noite. Oh Deus, eu não busco riquezas, eu não busco glória, eu busco a presença do Deus vivo. Eu não procuro aplausos, eu procuro a presença do Deus vivo em minha vida. Deixa Deus te mover. Entrega os teus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará por ti. De nada temos falta, porque em tudo o Senhor tem provido para conosco. E eu louvo ao Senhor por estar aqui. E eu bendigo ao Senhor por estar aqui, porque vencemos o deserto, vencemos a tentação e vamos dizer: vinde, vinde o reino dos céus, nos permita adentrar pelas portas, porque o ladrão está à espreita, tentando roubar a nossa salvação. Não se deixe levar pelo estranho. Não despreze o dom que há em ti. A família que Deus te deu é a família que você vai cuidar. É a família que você vai orar. Mas o meu filho, coloca na mão de Deus. A minha filha, coloca na mão de Deus. É o meu marido, coloca na mão de Deus. É a minha mulher, coloca na mão de Deus. No ministério eu sou perseguido, coloca na mão de Deus. E Deus fará aquilo que apraz o teu coração, gerando alegria, gerando paz, gerando ânimo. Os caluniadores vieram, os perseguidores vieram, os mentirosos vieram. Ah, meu irmão, mas não se preocupe, por um caminho eles vieram, porém por sete caminhos eles fugirão da tua presença. Pensa na correria que eles farão para fugir da tua presença. Porque em ti a vida, a ti a humanidade. Você olha para o teu próximo e deseja o bem-estar dele. Você olha para o teu próximo e deseja a salvação dele. Você olha para o teu próximo e deseja a libertação dele, para que um dia ele venha glorificar ao Deus, dono da vida, diante do seu altar, dando glória e honrando ao Senhor com sua vida. Não fuja, não se esconda. Quando o Senhor chamar pelo teu nome, diga: eis-me aqui, Senhor. Ah, meu Deus, eu me lembro de Samuel, que ouviu a voz de Deus, mas ainda não conhecia. Então ele disse: se por mais uma vez ele lhe chamar, diga: eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve. O teu servo te ouve. Somos servos, estamos aqui para servir e servir com alegria. Que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão. E eu quero orar com você e por você. Senhor Deus e Pai,
Em o nome do Senhor Jesus Cristo, elevamos, ó Deus, as nossas vozes diante do teu altar, da tua santa presença em oração. Mediante esta palavra qual foi pregada nesta manhã de quinta-feira, Pai. Deus, obrigado por nos guardar e nos livrar de todo mal. Obrigado, Senhor, por nos permitir estar de pé com vida, com humanidade, meu Deus, dentro de nós, pois a tua palavra nos ensina que devemos amar ao Senhor, meu Pai, em primeiro e único e exclusivo, e depois amar ao nosso próximo como a nós mesmos, cumprindo estes mandamentos. Não pecaremos, Senhor, não erraremos, ó Deus, porque o Senhor é fiel e é poderoso. Abençoa este, ó Pai, a qual me acompanhei em oração. Abençoa esta irmã a qual me acompanhei em oração, meu Deus, porque o milagre a ti pertence, Pai. O sobrenatural vem do Senhor, meu Deus, e nós cremos, ó Pai, que a vitória é nossa e que a glória do Senhor vem resplandecendo sobre cada um de nós. Que não haja covardia em nós quando a tua voz por nós ser ouvida, que não venhamos nos esconder, mas venhamos nos apresentar diante do teu altar, glorificando e exaltando o teu nome. Amém. Um beijão no teu coração, um forte abraço e que a glória do Senhor resplandeça sobre ti e sobre a tua casa. Amém.